Agora, nós vamos adentrar em um outro assunto muito interessante, que é a teoria do poder constituinte. Essa teoria é um dos pilares do direito constitucional moderno. Ela busca responder de onde vem a autoridade para criar uma Constituição e a quem que essa Constituição pertence. Esse conceito foi popularizado pelo Abad Sieyès no século XVIII, durante a Revolução Francesa. O Abad Sieyès, em sua obra O Terceiro Estado, ele defendia que o poder de criar a Constituição reside na nação, no povo, que é o terceiro Estado. Mas vejam, o que é poder constituinte? O poder constituinte é a capacidade suprema e originária de criar, alterar ou extinguir uma Constituição de um Estado, estabelecendo uma nova ordem jurídica. Mas a quem pertence esse poder? Quem é o titular desse poder? A doutrina moderna entende que o povo é o titular desse poder. Esse poder pertence ao povo, mas o seu exercício está reservado aos representantes legitimamente eleitos pelo povo. O poder constituinte é dividido em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte originário, ele é capaz de iniciar uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a anterior, criando assim uma nova Constituição. É uma força que funda um Estado, ou que pode também reorganizar esse Estado completamente. Já o poder constituinte derivado é a chave para a adaptação e para a organização do Estado dentro dos limites que estão definidos pela Constituição original. É um poder que é outorgado pela própria Constituição. Esse poder que a Constituição outorga, ele existe para realizar mudanças na ordem jurídica já estabelecida. Eu quero acrescentar aqui também que a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, ela é classificada como Constituinte Congresso ou não exclusiva. Isso quer dizer que a Assembleia Nacional Constituída foi composta pelos mesmos parlamentares, deputados federais e senadores, eleitos em novembro de 1986, para compor o Congresso Nacional. Então, além de elaborar a Constituição, esses parlamentares também exerceram as suas funções de deputados e senadores. Como nós acabamos de ver, o poder constituinte originário é o poder que cria uma nova Constituição e, com ela, institui uma nova ordem jurídica para um Estado. Além disso, essa é uma manifestação suprema da soberania popular. Nós vimos isso lá quando a gente estudou o princípio da soberania popular. Porque a população, eles elegem os seus representantes que formarão a Assembleia Nacional Constituinte, que, por sua vez, elaborarão a nossa Constituição. Com isso, suas características principais são: ele é inicial, porque inaugura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a anterior. É ilimitado, detalhem, juridicamente, porque não se subordina a nenhuma regra ou forma de direito anterior. Mas, embora ele seja ilimitado juridicamente, alguns doutrinadores argumentam que ele encontra limites sim, mas são limites metajurídicos, que são limites que vão além do direito, como é o caso dos valores de uma sociedade. Também ele é autônomo,
pois determina o conteúdo da nova Constituição, como bem entender. Ele é incondicionado, porque não está sujeito a qualquer procedimento ou formas pré-estabelecidas para sua manifestação. O poder constituinte originário, ele é exercido livremente, sem necessidade de seguir qualquer procedimento ou qualquer forma pré-estabelecida pela ordem jurídica anterior. Mas vocês vão ver lá na frente que é exatamente o oposto do poder constituinte derivado, que nós vamos ver logo mais. Tem também aqui, que eu já ia esquecendo de falar, do poder constituinte, da característica que ele é permanente. Porque, embora só se manifeste em momentos cruciais, ele é uma força latente que está sempre presente no povo. Ele pode ser invocado novamente a qualquer momento em que a ordem constitucional precise ser completamente refeita. Agora, falando do poder constituinte derivado, este é um poder constituído, ou seja, é um poder que é criado e regulado pelo poder constituinte originário, tá? O poder constituinte, as suas características do poder constituinte derivado, elas são exatamente o oposto das características do poder constituinte originário. E são elas: ele é derivado ou secundário, o que significa que retira sua força, sua legitimidade do poder constituinte originário. Não é uma força inicial, o derivado, não é uma força inicial. A sua existência depende de previsão expressa na Constituição Federal. É subordinado porque está limitado pelas normas e pelos princípios estabelecidos no texto constitucional que ele visa alterar ou complementar. Desse modo, as alterações constitucionais, que é o caso das emendas, ou as criações de leis, que é o caso das constituições estaduais, que contrariem o conteúdo da Constituição Federal, elas são consideradas inconstitucionais e, portanto, não possuem validade. E, por fim, esse poder é um poder condicionado, porque seu exercício está condicionado a procedimentos e a formalidades previamente estabelecidas pela própria Constituição. É por isso que só é possível alterar a Constituição Federal por meio de uma emenda constitucional que, inclusive, requer um procedimento específico, um rito especial para sua criação. Agora a gente vai detalhar um pouco mais o poder constituinte derivado. Esse poder se manifesta em 3 espécies: em poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado decorrente e poder constituinte derivado revisor. O poder constituinte derivado reformador, ele é o poder que pode alterar a Constituição por meio de emendas constitucionais. E ele está disciplinado no artigo 60 da Constituição Federal de 1988. Essa alteração exige um quórum qualificado, Para que exista uma emenda, é necessário esse quórum qualificado. Necessita de 3/5 dos votos dos membros de cada casa em 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado Federal. O poder derivado, outra coisa importante é que esse poder derivado reformador, ele também deve respeitar as cláusulas pétreas que estão dispostas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Essas cláusulas são os limites materiais, ou seja, as matérias que não podem ser alteradas, elas não são objeto de deliberação.
E o poder constituinte derivado decorrente? Esse é o poder conferido aos Estados-membros para se auto-organizarem por meio das suas constituições. Assim como conferido também esse poder aos municípios para também se organizarem por meio das suas leis orgânicas. Essas leis, ou seja, as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais, elas devem obrigatoriamente observar os princípios e as regras que estão estabelecidas na Constituição. Esse poder é outorgado pela Constituição e também representa a capacidade de auto-organização que é conferida pela autonomia que os entes federados possuem. Vocês vão estudar um pouquinho mais a autonomia lá no segundo semestre em Direito Constitucional 2. Por fim, mas não menos importante, nós temos o poder constituinte derivado revisor. Esse foi um poder específico e de manifestação única. Foi previsto para ser exercido 5 anos depois da promulgação da Constituição de 88. O exercício desse poder, ele resultou em 6 emendas de revisão, mas hoje ele é considerado um poder com eficácia exaurida, esgotada. O objetivo era promover ajustes e correções no texto constitucional de forma simplificada, logo após a sua promulgação. Uma das revisões que ocorreram foi o plebiscito realizado para consultar o povo acerca da forma de governo e do sistema de governo que gostariam que vigorasse. Naquela ocasião, o povo optou por manter a república como forma de governo e o presidencialismo como sistema de governo. Já era a república e o presidencialismo, e nesse plebiscito se perguntava se queria mudar, se o povo queria mudar para monarquia e parlamentarismo. Mas não, o povo optou por manter república e o sistema de governo presidencialista. Então, pessoal, esse é o nosso resumão sobre poder constituinte. Espero ter ajudado e beijão!